Mega tendência é uma transformação simultânea de vários aspectos da vida do consumidor e do produtor. Megatrends is a chance for us to step As megatendências com o objetivo de Megatrend of identificar AI through deepfake production. Série Megatrends. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Aqui é a Marília, do time de comunicação da Itaú Asset, e hoje vamos continuar a nossa minissérie sobre Megatrends, as megatendências que moldam nosso futuro. Em nosso último episódio, o primeiro dessa minissérie, nós falamos sobre energia verde, e agora vamos falar sobre avanços tecnológicos, tecnologias disruptivas e, é claro, oportunidade de investimento nessa tendência. Nosso convidado de hoje é o Leonardo Vasques, que faz parte do time de gestão de estratégias beta aqui na Itaú Asset. Bem-vindo, Léo. Opa, oi Marília, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bacana. Bom, tecnologia, obviamente, é um tema que está muito aquecido. Na semana passada, por exemplo, até tivemos divulgação de alguns resultados que surpreenderam os investidores de algumas Big Techs. E nesse sentido, Léo, a minha primeira pergunta para você é: por que esse mercado vem crescendo tão exponencialmente? Então, Marília, eu acho que é interessante aqui a gente dissociar um pouco o crescimento desse mercado com os resultados de curto prazo. É uma preocupação grande que a gente tem aqui quando a gente criou os produtos, que as pessoas não foquem numa tendência como tecnologia ou qualquer outra tendência como algo de curto prazo. São tendências realmente seculares que a gente vai ver ao longo das próximas décadas afetando a nossa vida, e por isso muitas vezes você pode ter um resultado que desvia um pouco da tendência e não deveria ser o foco. Colocado esse ponto, é interessante olhar que no curto prazo, realmente, a parte de tecnologia teve uma aceleração grande, muito por causa do aumento da digitalização, o aumento da nossa dependência em serviços de internet, em aplicativos e mesmo em home office, por causa da pandemia, quando a gente fez o lockdown ou quarentenas em várias cidades do mundo. Então isso realmente levou a uma maior digitalização da economia, uma maior digitalização do dia a dia das pessoas, e aumentou a adoção dessas tecnologias pelas pessoas. De fato, a crise pela qual a gente passou e ainda está passando acelerou muito essas mudanças. E como você acha, Léo, que as gigantes da tecnologia, as Big Techs como Amazon, Apple, Facebook, que são empresas já bastante consolidadas, como você acha que elas podem se beneficiar diante de todo esse contexto que você contou para a gente? Então, é interessante a gente olhar para essas empresas. Elas já são first movers em seus mercados, geralmente. Elas são empresas que já são muito grandes, mas mesmo assim são empresas que estão crescendo ainda muito. Quando a gente olha para os resultados de Amazon, de Apple, a gente viu Apple e Amazon em 2020, em 2019, com lucros que foram muito superiores ao que elas tinham 5 anos antes, quando elas já eram consideradas empresas muito grandes. Então a gente continua vendo um crescimento acelerado nessas empresas, a gente continua vendo elas com uma tendência de ganhar mercado e trazer novos produtos para o mercado. E acho que a grande qualidade delas é não só a capacidade delas de expandir o próprio mercado, mas de lançar novos produtos e novas tecnologias. Se há 10 anos a gente falava de Apple por causa de iPod, hoje a gente fala por causa de iPhone ou mesmo do AirPods. Eles desenvolvem novas tecnologias com muita facilidade e estão trazendo muitas novas linhas de negócio que fazem o crescimento dessas empresas ser mais robusto para frente. Por isso que pode ser uma boa forma de investimento. E uma boa proxy para investir nelas é um ETF como o nosso, o Tech 11, que é exposto ao FANG, que é justamente o índice composto por 10 empresas de Big Tech, entre elas o Facebook, a Amazon, Google, Netflix, a Tesla, a Nvidia. E é uma boa oportunidade de se expor a essas tendências de longo prazo. Não, legal. O Tech 11 realmente é um excelente produto, né? Até fica aí a dica para os nossos investidores que buscam acessar esses papéis. O Tech 11 te dá, né, essa possibilidade e de uma maneira extremamente simples. Bom, Léo, além dessas empresas que já são nossas conhecidas, que a gente mencionou agora, muito tem se falado também em empresas que trazem soluções em automação e robótica. E não só para um contexto industrial, mas para nossas atividades do dia a dia mesmo, né? Você consegue falar um pouco mais sobre essas tecnologias? Então, a parte de automação e de robótica tem tido uma expansão muito grande na economia e na vida das pessoas, no dia a dia, justamente porque deixou de ser algo do meio industrial, deixou de ser aquele robô grande que estava na linha de produção, e agora a gente discute muito automatização no sentido
de algoritmos, de criação de máquinas que interpretam padrões e são capazes de interagir com a gente em cima desses padrões. A gente tem hoje, dentro do nosso dia a dia, robôs interagindo conosco quando a gente liga para um serviço de autoatendimento de uma empresa, quando a gente muitas vezes recebe mensagens por WhatsApp ou em mídias sociais. E a gente tem também esse tipo de robô muitas vezes gerindo nossos investimentos, como a gente tem aqui dentro da Itaú Asset, no time da Quantamental, que usa robôs, que são algoritmos para poder fazer os investimentos dos fundos deles. Então a relevância no uso no dia a dia de automação e robótica cresceu muito. E justamente por isso a gente vê uma oportunidade grande de empresas que são capazes de utilizar essa tecnologia para ganhar escala e eficiência nos seus negócios. É bem bacana. De fato, essas tecnologias estão transformando a maneira como fazemos até as atividades mais simples do dia a dia. Bom, Léo, mudando de assunto, não só esse ano, mas enfim, principalmente esse ano, um tema que a gente ouve bastante falar, com tanta repercussão sobre as criptomoedas, até com algumas possibilidades de empresas aceitarem pagamento com criptomoedas, enfim, novas frentes para transações digitais como um todo. Temos falado muito sobre tecnologia blockchain. Você consegue nos explicar do que se trata essa tecnologia e por que esse assunto vem ganhando tanta relevância? O blockchain é uma tecnologia muito interessante e muito nova. Ela surgiu em 2008, quando você teve a publicação do primeiro paper sobre o Bitcoin, que foi do Satoshi Nakamoto, que é justamente o pseudônimo do criador ou dos criadores do Bitcoin. E o blockchain é muito associado ao Bitcoin porque surgiu com ele. Mas a tecnologia de blockchain vai além da possibilidade de ser simplesmente o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. A tecnologia do blockchain é uma tecnologia que te permite fazer um controle descentralizado de registro, onde vários eixos de uma cadeia são registrados em diferentes lugares da validação da rede inteira para poder fazer novos negócios, dando tanto transparência quanto segurança para cada um desses registros. Então essa tecnologia vem crescendo em termos de utilização, tanto com o desenvolvimento de novas criptomoedas, como também na utilização de serviços financeiros, de custódia de valores, de royalties, de obras, de supply chain. Você tem um crescimento do desenvolvimento dessa tecnologia, você tem um crescimento da utilização dela. E por isso tem a possibilidade de você investir nessa tecnologia através das empresas que se beneficiam dela, e não necessariamente nas criptomoedas em si, que é o que a gente tenta fazer no nosso fundo de blockchain, que é justamente um fundo que investe daí em empresas que são ligadas a essa cadeia do blockchain. Não, bem legal e importante, né, que você diferenciou bem as criptomoedas da tecnologia blockchain em si. Acho legal que esses conceitos que são diferentes fiquem claros para os nossos ouvintes. Bom, Léo, além de tudo isso que já mencionamos até aqui, algumas empresas também vêm desenvolvendo tecnologias mais, digamos assim, fora da caixa, né, com temas bastante disruptivos ou até na fronteira para uma nova disrupção. Você consegue contar para a gente um pouco mais sobre essas inovações? A gente tem visto nos últimos dias e nos últimos meses muitas tecnologias que estão afetando o nosso dia a dia e que antes eram consideradas inimagináveis, né? A gente teve recentemente empresas privadas enviando pessoas para o espaço. Você teve o desenvolvimento de vacinas com base numa tecnologia de RNA mensageiro que não era conhecida há poucos anos. Então essas tecnologias novas, elas cresceram bastante, elas estão entrando no nosso dia a dia e a gente busca formas de ver como a gente consegue ter ganho com elas em termos de investimento, como a gente consegue estar exposto a elas. E uma coisa que a gente tem percebido quando a gente foi pesquisar sobre essas tecnologias é que o importante não é acertar qual a tecnologia em si, mas acertar as empresas que têm capacidade de criação delas, capacidade de desenvolver algo novo. Então, por isso que a gente lançou o SHOT 11. O SHOT 11 é o nosso ETF, o Moonshots, que busca justamente investir em inovação, através de empresas que investem muito em pesquisa e desenvolvimento e que, ao mesmo tempo, também tem uma cultura voltada para a inovação. Empresas que recorrentemente buscam desenvolver algo que seja novo, que seja disruptivo. Justamente porque é difícil adivinhar qual vai ser a próxima tecnologia ser disruptiva no mercado, mas a gente pode tentar adivinhar dessa forma as empresas que vão ser capazes de gerar essas tecnologias. Não, bacana. E tem aí alguns temas até que me fascinam, né? Por exemplo, quem diria que através de um produto local super acessível e simples, existe agora a possibilidade de você adicionar na sua carteira de investimentos uma empresa como a Virgin Galactic, né? Realmente sensacional. Bom, Léo, vou te fazer uma pergunta um pouco mais polêmica aqui.
Como eu mencionei no início, né, claro, algumas empresas apresentaram resultados acima do esperado pelos investidores, por mais que a gente tente aí não focar nos resultados de curto prazo, isso acabou gerando uma discussão de que alguns investidores acreditam que essa expansão, principalmente das Big Techs, tende a desacelerar. Eu queria saber como você enxerga isso. Você acredita que o boom de tecnologia pode estar passando? Olha, eu acho difícil a gente falar em desacelerar o boom de tecnologia e de adoção de tecnologias. O que a gente viu nos últimos anos é justamente o contrário. Cada vez mais rápido a gente abraça novas tecnologias como sociedade. Então, tem um dado que eu acho bem interessante. Quando a gente olha historicamente, para você ter 50 milhões de usuários no computador, você demorou 14 anos. No celular, demorou 12 anos. No Facebook, demorou 3. No Instagram, você demorou 1 ano e meio. Então, você tem um crescimento muito rápido de adoção de novas tecnologias. Então, é difícil falar que o boom passou. Você pode ter, em algum momento, um boom maior ou menor nas ações em si. Mas a utilização de tecnologia, a forma como ela está dentro da nossa sociedade, a gente interage com ela, dificilmente vai diminuir. É uma tendência que tende a acelerar nos próximos anos. E por isso que a gente acha que é uma tendência de longo prazo, que é realmente uma mega trend. Não, entendi, legal. Então, assim, na sua opinião, tecnologia continua sendo uma oportunidade de investimento? Nossos investidores devem se interessar pelo tema? E assim, Léo, se você puder só, para a gente finalizar, fazer um wrap-up aí de alguns produtos da Itaú Asset para quem quer acessar todo esse universo? Na minha opinião, sim. Eu acho que é uma tendência de longo prazo e como toda tendência de longo prazo, é importante para o investidor estar exposto com uma parte da carteira dele nisso, não só para você se beneficiar das empresas que vão perdurar, mas porque outras empresas que não estejam expostas provavelmente vão ser prejudicadas. A gente olha no passado, a gente teve muitas empresas que hoje em dia até chavão falar, que investiram na tecnologia errada e ficaram para trás. Há 10 anos você tinha locadora de vídeo, coisa que hoje com o streaming não existe mais. Então você está exposto às novas tecnologias que vão substituir as passadas, é muito importante para você manter um investimento de longo prazo na sua carteira. E o que a gente buscou desenvolver na Itaú Asset foi justamente uma prateleira que te ofereça algumas oportunidades diferentes. Então a gente tem o ETF Tech 11, que é o ETF que é voltado para essas empresas já consolidadas, como Facebook, Amazon, Google. A gente tem um ETF voltado para a inovação, que é o Moonshots, o Shot 11, que é voltado para empresas menores, mas que investem muito em pesquisa e desenvolvimento e devem ser disruptivas no longo prazo. A gente tem um de tecnologias voltada para a parte de healthcare, para a parte de medicina e neurociência, que é o HTech. Tem um fundo de blockchain e tem um fundo que é o Megatrends, que tenta fazer um investimento em várias tendências simultaneamente, de forma que você não tenha que escolher você mesma qual tendência você prefere, qual tendência que você acredita que no longo prazo vai ser melhor. É uma forma de você diversificar com um único investimento. Não, legal, Léo, perfeito. Acho que a gente conseguiu abordar um tema tão amplo quanto tecnologia sob diversas óticas aqui. Você trouxe conceitos super importantes e como as empresas vêm atuando em cima disso. E aí, para fechar com chave de ouro, como sempre, falamos sobre as nossas excelentes oportunidades de investimento em mais uma mega tendência, que é a mega tendência aí de tecnologia. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Conto com você para uma próxima. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Muito prazer falar com você, Marília. Legal, combinado. Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio da nossa minissérie sobre Megatrends e talvez vocês tenham notado que a gente não falou de tecnologia sob a ótica de saúde e avanços na medicina. E isso foi proposital, porque saúde será o tema do nosso próximo episódio na semana que vem. Então eu espero vocês, não percam e, é claro, não deixem de seguir a Itaú Asset nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que estamos fazendo por aqui. E para mais informações, acessem o nosso site itauasset.com.br. Até a próxima!